Olá, desenhistas! Aqui é o Carlos Hanna do site fundamentosdodesenho.com e hoje nós vamos falar sobre a quinta nota de desenhos de Fred Fixler, que será: School studies are not ends, they are means, ou seja, os estudos que você faz para aprender a desenhar, eles não são o seu objetivo final. Eles são os meios para que você alcance o seu objetivo final. Qualquer que seja esse seu goal que você deseja chegar algum dia, e até mesmo que seja um goal que você nem conhece hoje que você tem, que você vai descobrir no processo, tá? Então, eu gosto muito de falar que desenho, pintura, artes visuais como um todo, né, é uma linguagem. Então, aprender a desenhar ou aprender a pintar não é muito diferente de aprender russo, de aprender qualquer língua. Você tem que aprender o alfabeto, você tem que entender o conteúdo básico, como se formam as letras, como se pronunciam os sons, como se formam palavras, o que elas significam, para você ser capaz de montar sentenças, montar frases, montar parágrafos, montar textos coerentes. E um dia, se você realmente for fluente nessa língua, talvez você possa até mesmo ser um poeta nessa língua. Então já pensou nisso? O tanto que é difícil você aprender russo só para se comunicar basicamente na Rússia, né? E ainda, quanto mais difícil seria você saber russo para escrever um texto do peso de Os Irmãos Karamazov ou algo do tipo, né? Então, com artes visuais é a mesma coisa. Nós podemos até querer ser poetas visuais, né, com as nossas criações, mas primeiro nós temos que aprender a linguagem básica. E é para isso que servem os estudos de arte, é para isso que você tem que aprender os fundamentos. Então, mesmo que você deseja fazer mangá, ou deseja fazer tatuagem num estilo específico que você adora, ou você quer desenhar comics para o mercado americano e quer fazer super-heróis fortões e heroínas gostosas em poses dinâmicas, né? Não importa isso. Se você querer essas coisas, você precisa então aprender a linguagem para se comunicar desse jeito. E isso envolve aprender a desenhar todo o básico: esferas, né, cubos, cilindros, como a luz age sobre essas formas, como a luz age sobre os planos, o que acontece com valores em planos diferentes de acordo com a iluminação, o que acontece com as bordas entre um shape e outro, como medir corretamente, como achar a proporção entre uma parte e outra, prestar atenção nas inclinações, nos tamanhos, nas posições. Todo o processo de estudar desenho, né, te ensina uma disciplina e te traz uma fluência nessa linguagem que vai permitir que você possa um dia se expressar nessa linguagem da maneira que você quiser. E aí essa maneira é sua. Pode ser mangá, pode ser fine art, pode ser o que for, não tem problema. Mas você vai estilizar e mexer com as regras, mexer com os fundamentos, quebrar algumas regras, dobrar outras, né? Manipular os fundamentos todos para alcançar aquela meta final que é de se expressar visualmente, tá? Então, todo mundo é um artista no sentido que todo mundo pode se expressar. Eu posso te entregar um papel e uma tinta e falar: se expressa aí. E pum, pronto, você é um artista, você se expressou. Mas não quer dizer que você se comunicou comigo, porque talvez eu não entendi nada do que você tenha tentado se expressar, né? Então, o que está faltando aí é esse link da linguagem. Um chimpanzé gritando para mim alguma coisa, talvez eu não entenda exatamente o que ele quer se expressar. A gente precisa de ter a linguagem como um meio termo para a nossa comunicação se estabelecer. E uma vez que você tem a linguagem, você não tem ainda controle total sobre o que o outro vai entender, mas pelo menos você já domina parte do processo. E isso é uma coisa legal em artes visuais,
Porque nem sempre é do seu interesse explicar tantas informações, deixar tudo muito mastigadinho, né, para o espectador da sua obra. É legal que haja um espaço dúbio, aonde ele mesmo vai criar a partir do entendimento dele, porque a comunicação visual ela serve para expressar coisas que as palavras não são capazes de expressar, né? Ela serve para expressar coisas que só as imagens podem dizer. Tem coisas que só a música pode dizer e tem coisas que só imagens podem dizer, né? Então é uma comunicação emotiva e aí a gente nunca sabe o que vai ressoar no outro. Então eu sou responsável pelo que eu digo, mas só que o que o outro entende é responsabilidade dele. E uma vez que a criação saiu de mim, né, agora é com ele. Mas aí, que criação é essa? Né? Então vamos contar uma historinha minha aqui. Eu comecei a estudar desenho bem a sério, porque eu sempre desenhei, né? Mas assim, a sério, buscando me tornar o melhor desenhista que eu podia a partir do ano 2000, mais ou menos. E aí eu passava noites em claro estudando teoria, estudando a prática, buscando entender perspectiva, anatomia, forma, observação, teoria das cores, composição, narrativa. Quando os passarinhos estavam cantando e eu via que o dia nasceu, eu falava, opa, hora de eu parar. Então eu passava noites em claros tentando aprender técnica, né? E hoje eu ensino essas técnicas, já tem bastante tempo que eu ensino tudo que eu busquei aprender nessa minha época de estudos bem profundos, onde eu estava tentando dominar os fundamentos. Pois bem, chegou lá para 2014, mais ou menos, quase 15 anos depois, eu comecei a me questionar se eu era realmente um artista ou se eu era apenas uma pessoa que domina técnicas de desenho, né? Então, eu poderia ter feito esse questionamento desde o princípio. Isso não exclui a necessidade de que eu teria que buscar a técnica, mas eu fui fazer esse questionamento mais para frente, né? E desde então eu entrei numa nova viagem, né, nessa minha jornada como artista, onde eu estou tentando entender quem eu sou e o que eu quero dizer com a técnica que eu consegui dominar no decorrer desses tempos. Então meu treino de técnica ele não interrompeu agora, só que agora eu tenho uma nova preocupação, né? Se eu sou um artista, quem sou eu como artista? O que eu tenho para dizer? E aí eu entrei numa nova jornada, onde eu venho tentando, isso já fazem 6 anos, né? Eu venho buscando desenvolver uma linguagem minha, uma narrativa minha, algo que expresse a minha relação pessoal com o universo. Tá? Então, como eu não estou envolvido mais com ilustração, então eu já não tenho que descrever o que o meu cliente precisa. Eu estou em artes visuais, a minha preocupação é o que eu tenho a dizer, né? Então eu tenho essa busca interna de como que o meu ponto de vista único sobre a vida e sobre o universo podem ser comunicados através das artes visuais, através de todas essas técnicas que eu conheço e abrindo espaço para a interpretação, porque é uma comunicação poética, tá? Pensa bem, foram 15 anos de busca de estudos, somado com mais 6 anos, onde eu não interrompi, eu intensifiquei a busca dos estudos e também venho buscando a questão da minha poética visual. Tudo isso para a gente somar nesses 20 anos, né, e botar isso em perspectiva, porque eu acredito que se eu gravar esse vídeo daqui a 20 anos eu vou estar falando sobre números muito mais longos e o assunto ainda vai ser pertinente, né? Mas tudo isso para reforçar que os estudos não são o fim. Os estudos são os meios para se alcançar o fim. Então, eu gostaria que vocês filosofassem sobre esse assunto em relação
aonde vocês estão nas suas jornadas pessoais como artistas. O seu portfólio é composto apenas de nus acadêmicos? Isso talvez seja ótimo, isso talvez te baste, talvez te atenda. Se for o caso, ótimo. Se não, se você olhar e falar, mas ok, eu quero fazer nus acadêmicos cada vez melhor, mas eu não sou só uma pessoa do nu acadêmico, eu tenho algo mais a dizer. Você precisa se perguntar o que você tem a dizer então, Mas não deixa de fazer os estudos dos nus, porque talvez o que você tenha a dizer, você não precise dos nus como uma ferramenta, mas você vai precisar talvez de várias das coisas que você aprendeu a manipular ao fazer os nus. Ou talvez os nus sejam essenciais para o que você quer dizer. E nesse caso, você saber fazê-los é uma coisa muito importante. A pior coisa é alguém querer ser realista, querer ser figurativo e falhar por falta de técnica, Então a parte de você saber falar algo importante para a humanidade é até mais difícil do que dominar a técnica. Dominar a técnica qualquer um que tenha paciência e disciplina consegue. Então garante essa parte, tenha paciência, tenha disciplina e aprenda a ter prazer com isso. E aí você vai dominar a técnica. Isso vai te dar uma liberdade impressionante para a segunda parte, que é, ok, e agora o que eu quero dizer? A técnica não vai te prender, a técnica vai te ajudar, vai te liberar, vai te abrir caminhos para que você possa dizer aquilo que você quiser, ok? Então, essa fica sendo a nossa quinta análise das notas de desenho de Fred Fixler. São muito mais notas, talvez eu vá demorar um pouco mais para fazer as próximas, porque a minha capacidade de buscar imagens para acompanhar os vídeos é um pouquinho menor do que a minha capacidade de sair falando sobre as notas, mas vamos ver o que acontece. E por enquanto as notas são bem simplesinhas, depois elas se tornam um pouco mais complexas, mas eu pretendo dar continuidade a essa análise. Eu espero que vocês estejam gostando e dá um comentário aí, vamos trocar ideia sobre isso, tá? E também vamos trazer essas discussões, se for do interesse de vocês, lá para o nosso grupo de estudos no Facebook, ok? Então, muito obrigado, galera. Vamos desenhar, vamos treinar bastante e vamos lembrar que os estudos são necessários, mas eles não são o fim, eles são os meios para que a gente alcance os nossos objetivos. Grande abraço!